TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, gente. Começa agora mais uma edição do Com a Palavra o Vereador. E a conversa agora é com Jorge Câmara, do PCdoB. Vereador, de volta, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Quero cumprimentar você e as pessoas que nos assistem. Começa falando aí sobre uma audiência, não é isso, que vai ter na próxima terça-feira aqui na Câmara Municipal. No caso, vai ser para discutir uma espécie de sistema de georreferenciamento, é isso? No caso, é o Sistema de Informação Geográfica Municipal de Natal. O que é isso? Explica para a gente. Isso. Geralmente essas ferramentas já existe disponibilidade de uso, de domínio público, né? Você vai na internet, você tem toda um acervo de informações, inclusive oferecendo software para dotar o município dessa capacidade de tratar com essa ferramenta. Coisa que no passado você tinha que contratar uma empresa, gastar dinheiro público, né? Se utilizando de uma ferramenta dessa sem se apropriar do conhecimento. Então hoje nós temos essa possibilidade. Então por isso nós fomos procurados por alguns servidores que atuam em vários órgãos da administração direta, colocando que existe essa ferramenta, né, que é um sistema de informações geográficas, né, do município, e esse sistema ele permite você trabalhar com N variáveis que trabalham com dados. Se você quer, por exemplo, ter uma noção de demografia, de população, qual é a faixa etária que está morando em bairro tal, que percentual tem mais idosos, mais crianças e tal, isso aquilo vai ser decisivo, por exemplo, para criar uma nova unidade básica de saúde. Então, esses instrumentos gerenciais para tomar decisões vão estar muito mais facilitados, essa tomada de decisões, porque vão ter esse acervo de informação. Então, a audiência vai tratar disso, de como utilizar o sistema de informações geográficas, né, no município, para que você tenha realmente instrumento de gestão mais ágil, já integrada com as várias, diria que, os departamentos, né, de temas diferenciados na assistência social, na educação, na saúde, na defesa social e civil, de segurança pública e combate à violência, enfim, nas várias políticas públicas integradas. Então, a audiência pública vai tratar dessa questão e vai mostrar que é possível a prefeitura capacitar os seus técnicos, né, sua mão de obra efetiva, para que não fique dependente de sempre que tiver que fazer um trabalho desse, contratar a preço muito caro, sem ficar essa memória técnica com o município, né, com a gestão pública. Então, é disso que vai tratar a audiência, sistema de informações geográficas, inclusive convidamos departamentos de vários cursos da UFRN, né, a mão de obra especializada no serviço público, juntamente com o conhecimento da academia, para que nós possamos realmente desenvolver essa aptidão. Então vai ficar essa sugestão ao final da audiência pública. Nós, inclusive, já aprovamos resoluções no passado recente, dotando as audiências públicas da capacidade de também criar sugestões, sem substituir, por exemplo, o caráter deliberativo do plenário, mas produzir sugestões, recomendações para que possa o plenário da Câmara absorver aquelas contribuições e transformar aquilo em alguma proposição, a aprovação em plenário de alguma proposição, de um requerimento, de um projeto de lei, enfim. Então, a audiência produzirá exatamente isso. E só lembrando, né, para quem quiser participar, a audiência é terça-feira, 8 horas da manhã, que agora são mais cedo, de 8 às 10. Exatamente. Dia 14 de junho. Essa questão da tecnologia já não é mais uma opção, né? A gente tem que se adaptar, tem que... É verdade. E até barateia, né? Contamos com você. Contas. Ok. Vamos falar agora sobre a questão da Prefeitura do Natal e o Concidades, né, que é o Conselho da Cidade de Natal, está realizando aí também uma reunião de 15 a 17 de junho, no caso, a 6ª Conferência das Cidades, com etapa municipal aqui de Natal. O que é que vai ser discutido? São certamente as questões locais. Isso, veja só. Nós fazemos parte do Conselho Nacional das Cidades. Eu fiz parte no começo, em 2004, quando era o ministro Olívio Dutra, como suplente, durante uns 10 meses, 11 meses, e voltei a participar já há quase 2 anos, desde 2013, da Conferência de 2013, tomamos posse em 2014 e estamos atuando como titular nesse Conselho Nacional. E estamos no processo de construção, da realização da etapa municipal nos 5.570 municípios brasileiros, depois nos 27 estados com o Distrito Federal e depois a nacional em 2017. Então essa etapa municipal vai tratar exatamente da política de desenvolvimento urbano, do que se avançou até agora e, sobretudo, de não ter retrocesso. O país passa por uma fase muito difícil, né, em que o governo que tomou posse mediante um golpe midiático, jurídico, né, esse golpe
produzir um governo interino que está ameaçando, inclusive, certos retrocessos em políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, como Bolsa Família, e no tocante às cidades, não é? Como é que esse processo não será interrompido, por exemplo, com o saneamento básico de Natal, que foi assegurado 504 milhões de reais pelo governo Lula e Dilma para que tivesse a efetivação desse serviço que está em curso e que pode ser interrompido. Então, a Conferência da Cidade vai tratar de não ter retrocesso nessas matérias. Por isso que é fundamental a participação das pessoas na sociedade. Eu participei das pré-conferências, né, nas 4 regiões administrativas, né, durante o mês de maio, e nós estamos realizando de 15 a 17 de junho, na semana que vem, de quarta a sexta, né, esse processo de discussão e elaboração das resoluções da Conferência Municipal de Natal, no caso do município de Natal, nessa 6ª edição da conferência. No caso, 15 a 17 de junho. 15, 16 e 17, quarta, quinta e sexta, semana que vem. Ok, muito bem. Vamos aproveitar então esse gancho da política, o senhor sempre costuma comentar, falar sobre continuar falando sobre essa questão da política nacional, né? O senhor já percebe assim, uma certa diferença na movimentação, na percepção das pessoas em relação a esse governo interino? Já se fala, inclusive, em relação a um possível plebiscito, né, sobre novas eleições. Como é que o seu partido avalia essa situação? Tem 2 vetores que tornam mais claros, né, a desmistificação do que vem sendo esse golpe. Primeiro, qual é a equipe que Michel Temer, como interino, né, passou a contar? Com pessoas absolutamente envolvidas com corrupção. Ele não conseguiu juntar uma equipe que não tivesse envolvimento, tanto é que na sua equipe é como um Big Brother, toda semana cai tem um eliminado, ou mais de um eliminado. Recentemente, né, Sarney, Romero Jucá, Renan Calheiros e Eduardo Cunha foi pedida prisão, né, desses expoentes dessa base de apoio desse governo golpista que está instalado interinamente de maneira ilegítima. Tanto é que os movimentos sociais realizaram na última sexta-feira, dia 10, um grande ato no país inteiro. Eu participei, inclusive, junto com o pessoal do Sindicato dos Petroleiros, que é a minha categoria, eu estou licenciado lá do sindicato, né, participando desse processo para mostrar, desmistificar. Esse é um dos pontos. E um outro ponto é o seguinte: qual é o programa dessa equipe? É um programa que vende a soberania do país. O Brasil é o único país que tem os próximos 100 anos com sua questão energética resolvida. O Brasil, com o pré-sal, ele incorporou mais de 100 bilhões de barris em reserva de petróleo, já comprovadas, de 14 bilhões, passou para 114. Está entre as maiores reservas do mundo. O Brasil está, portanto, conforme o doutor Guilherme Estrela externou aqui naquela trilha da democracia, promovido na UFRN pela Adurne e o Sindicato dos Petroleiros, né, mostrando que o Brasil está é o país que está na situação mais confortável do planeta. Pois bem, né, sob a batuta de Zé Serra, que é um entreguista maior, está se vendendo, doando esse patrimônio para as multinacionais. O modelo de partilha está sendo substituído pelo modelo, né, anterior, que é um modelo absolutamente ultrapassado das concessões. Né? Então, tudo isso está mostrando, em relação à CLT, em relação aos direitos trabalhistas, o corte aos direitos, as possibilidades de você ter dignidade. Então, tudo que vem por exemplo, relacionado aos riscos de perder a Previdência, de desindexar o salário mínimo, a desvinculação da Receita da União acaba com estados e municípios, porque em vez de 20% que era desvinculado dos 100% da Receita da União, para efeito de ratear com estados e municípios, agora aumentou para 30%, então fica 30%, em vez de ser 80% rateado, vai ser apenas 70% para a União, para estados e municípios, desvinculando 30% para ficar na mão exatamente de Michel Temer e sua equipe. Né? Então, isso tira muito mais a autonomia de estados e municípios, também sem contar com a desindexação do salário mínimo, dos direitos previdenciários, que arrebenta com os servidores que se aposentam, sobretudo na idade mais difícil, que é na velhice, e também outras bandeiras, outras questões envolvendo aí os direitos do povo que estão sendo duramente ameaçados. Né? Essa questão, por exemplo, de dizer que o salário mínimo é muito alto, né, é uma coisa absolutamente inaceitável, e os trabalhadores não vão aceitar nenhum retrocesso nos seus direitos. Por isso que dá para desmistificar por 2 caminhos. As propostas apresentadas pelo Michel Temer e com quem ele pôde contar na sua equipe, né, pessoas absolutamente descredenciadas do ponto de vista ético e moral para fazer parte de uma equipe de ministros, né, de um escalão, de um staff, de um governo. Então, por isso que está desmascarado, e a cada dia que passa, cresce realmente o sentimento de que tem que voltar Dilma, né, e aí discute-se no plebiscito, que é um instrumento da democracia direta, que a população possa bater o martelo, né, que possa o povo brasileiro dizer qual o rumo que quer, novas eleições ou continuidade do governo Dilma.
Ok, vereador, infelizmente o nosso tempo acabou, vamos ter que É isso. encerrar a conversa aqui. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Ok, é isso então. Assim a gente encerra essa edição do Com a Palavra o Vereador. Até a próxima. TV Câmara, a TV do povo de Natal.